noite a todos. Feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado também pela generosidade do tempo de vocês. Vou compartilhar um pouquinho aqui minha história e a história da Mandala. Nesses últimos dias, enquanto que eu estava preparando essa palestra, eu me dei conta que eu teria que ser muito sincero, né, com todos vocês hoje. Não adiantava eu vir aqui retratar uma experiência super, né, agradável, porque nem sempre foi agradável, e nem sempre é. Essa é a realidade nua e crua de se fazer negócios no Brasil, e eu acho importante retratar isso e falar disso para que a gente consiga se conscientizar com esses problemas, com essas dificuldades, e, com isso, endereçá-las da melhor forma possível, né, e superá-las. Você vai montar um negócio, você enfrenta uma equação um tanto quanto desfavorável. Escassez de capital, atrelado a impostos, o que significa que você já está meio que nadando contra a maré desde o início, né? Eu vendi meu EcoSport em 2004, juntei mais uma graninha, o Igor tinha uma graninha sobrando também, e com isso a gente montou a Mandala. E aí entrava o primeiro projeto e a gente, né, sei lá, projeto de R$10 mil. A gente comemorava e tal, achando que isso ia incubar a empresa. Aí a gente, bom, de 10 mil cai para 8, 20% de impostos, aí tem o custo do contador, custo do advogado, tem o aluguel da salinha dentro da produtora que a gente alugou, tem a internet, sobra muito pouco, né? Outra coisa que você enfrenta quando você está querendo inovar, empreender e trazer novos modelos mentais são mentalidades obsoletas. Embora a gente consiga empiricamente concluir, consensualmente, de que é preciso se reinventar, tem muita gente que se sente incomodado com isso, é muita inércia. Então, parte de empreender é você saber coexistir com essas mentalidades que são obsoletas, entendendo que a gente está numa fase de transição. Outra coisa é que o mercado é cheio de surpresas. Acontecem coisas, e às vezes essas coisas são indesejáveis. Mudanças de cargo no teu cliente, que muda toda a diretriz do teu trabalho, demissões daquelas pessoas que eram teu elo de confiança na empresa, um corte de verba que faz com que teu projeto, de repente, depois de 6, 7 meses de prospecção, se torne completamente inviável, uma fusão ou aquisição que muda a cultura da empresa, que coloca todos os projetos em stand-by, uma mudança de estratégia, uma diretriz que vem de fora em relação ao que a filial brasileira tem que fazer, que também interfere com teus problemas, uma empresa que entra em bancarrota, um funcionário que você tem na tua empresa que passa por um momento volátil. E isso, quando você é uma empresa muito pequena, você é um organismo vivo, isso impacta, você sente isso. Outra coisa também, tipicamente brasileira, né? A segurança ou a falta de segurança. Quando a gente estava usufruindo do nosso primeiro momento de prosperidade na Mandala, eu estava em Londres dando uma palestra e o Igor me liga, uma voz bem baixa, fala assim: Lourenço, entraram na Mandala. Mas como assim? Falei assim, entraram na Mandala, levaram tudo. Todos os computadores, tudo que a gente tinha. Por quê? Porque a gente, na nossa ingenuidade, a gente alugou uma casa na Vila Madalena, a gente tinha um cadeadinho de vestiário de academia para fechar o portão. E a gente chamava motoboy, e o motoboy entrava, via todas uma caixas de computadores novos. A gente falava: vem tomar um chá com a gente, vem almoçar com a gente. Outra coisa que me frustra muito, até porque eu sou um pouco hiperativo, demora muito para as decisões serem tomadas, para as verbas serem liberadas, para as pessoas decidirem o que elas querem na vida. Tem uma proposta para ser aprovada? Se não vai ser aprovada, fala logo. Fala logo, que a gente fica nessa esperança, a gente fica tentando ter previsibilidade no nosso negócio, em função do que vai entrar, do que não vai entrar, do tamanho do negócio, para depois saber que nunca nem foi cogitado aprovar o nosso projeto. Não estava nem no radar das pessoas, né? Então, isso é uma chatice muito, muito grande. Outra coisa é em relação a recurso humano, pessoas, né, profissionais. Falta pessoas que querem realmente virar o jogo, né, mudar o mundo, fazer acontecer, causar impacto. Não sinto esse ímpeto com as pessoas, né? Por outro lado, também faltam pessoas que têm uma formação redonda. O que quero dizer com isso? Pessoas formadas na faculdade que têm, vamos lá, rigor analítico, são curiosas, então leem, trabalham bem em equipe, sabem liderar alguma coisa, né, alguma atividade. Você não consegue achar pessoas que reúnem todos esses atributos. Outra coisa difícil: quando você está começando uma empresa, você acha que você é capaz de fazer muito mais do que você devia estar fazendo, né? Então, você quer ser o cara que compra o papel para a impressora, você quer ser o cara que pinta o portão, você quer ser o cara que troca a lâmpada, enfim. E com isso, você deixa de fazer aquilo que você, né, realmente sabe fazer. Então, isso é uma chatice também.
Outra coisa é que a energia física e a energia emocional, ela se esgota, né? Chega momentos onde você não aguenta mais, você entra em colapso. Vocês têm que lidar com isso também, né? O empreendedor tem que lidar com isso, faz parte. Outra coisa que é chata é que tem muito cliente que é descompromissado. Às vezes a gente sente que a gente é fornecedor, de bucha, que a gente não é parceiro. Isso te desmotiva. Outra coisa é que você vende um projeto que é de A a C e logo depois que você assinou o contrato, o cliente começa a pedir D, E, F, G, H, I, J. E existe uma cultura aqui no Brasil de que você pode sim extrapolar o escopo de um projeto. E se você não gostou, sai fora. Não tem cláusula que contabiliza isso no contrato, né? Existe um certo abuso em relação a isso na consultoria, né? E cronogramas. São 1000 alterações por projeto. Então, aquele projeto que ia acabar em março de 2008 acaba em setembro de 2009. E sem cláusula para contabilizar essas horas adicionais. E um outro ponto sensível, que eu falo com toda seriedade, a ética. Porque falta transparência, né, na fase de prospecção de novos clientes, quando você está tentando gerar negócios, você não sabe exatamente qual que é a tua posição, quão próximo você está disso, quão próximo você está daquilo. Todos os meus clientes, com exceção de 1 ou 2, não pagam na hora. Como é que você pode ter gestão de fluxo de caixa sem poder contar com a entrada desses pagamentos? Eu estou falando de grandes multinacionais também. Nenhum deles paga na hora. E como eles são gigantes e você é pequeno, eles simplesmente falam assim, espera. Isso também é chato, eu acho que falta um pouco de ética nisso. E aí são grandes decisões, inclusive de investimento, que são tomadas com insumos, subsídios absolutamente questionáveis e sem embasamento, ou seja, dinheiro jogado fora. E a gente precisa realmente rever essa questão aqui e ser um pouco mais rigoroso, né, e liderar por exemplo. Outra questão é que a mídia, quando você está tentando ganhar visibilidade, ela nem sempre faz as perguntas que ela deveria fazer. A gente recebeu, sei lá, uma dúzia de jornalistas nos primeiros 4 anos da Mandala, e aí aquela famosa pergunta, quanto que você fatura? E eu não quero que o meu faturamento seja a métrica do meu sucesso. Eu não quero que seja a única métrica, né? Mas essas perguntas sempre carregavam um peso muito grande. A gente fala assim, cara, na boa, a nossa situação financeira, nosso IBETA, nosso capital de giro, isso aí é conta nossa. Mensure o impacto que a gente está tendo para os nossos clientes, para os seus clientes, para os seus clientes e para os seus clientes. Mas não dava outra. Sem essa informação, a gente não tinha reportagem, né? Estou falando dos grandes meios. Então, assim, a gente precisa rever até que ponto que a mídia está a serviço desses empreendedores, né? Isso também é uma reflexão que eu acho válida. E o último ponto nesse mundo da dificuldade é a questão da fé, né? Tem gente que se esgota. Tem gente que simplesmente perde a fé. É muita porradaria, né? É muito chute na cara, é muita decepção, é muito fracasso. E o empreendedor tem que ter uma relação com fé, né, em relação ao que ela faz, em relação ao negócio, e o impacto do negócio, e o longo prazo. Muito bem resolvida, né? Mas, gente, o mundo é bonito, é lindo, muita coisa boa acontece, né? As coisas tendem a melhorar sempre. Então, a gente vai falar um pouquinho do possível, né? A primeira questão é que esses contextos maléficos são todos reversíveis, só depende da gente correr atrás, da gente ralar. A nossa capacidade de mudar o nosso contexto está completamente enraizada dentro da gente. Um outro caminho, né, de descobrir, bem no início do teu negócio, qual é o teu propósito, né? Mesmo que ele mude ao longo do tempo, que é totalmente razoável. Se o teu propósito não estiver muito bem afirmado, é só uma questão de tempo até você desencanar do negócio, né? Então, o propósito, né? Você sempre se pergunta, por que eu estou fazendo isso, né? Aonde estou querendo chegar? Uma outra questão é descubra de onde vem a sua criatividade. Isso é uma reflexão muito positiva e útil para um empreendedor. E nessa reflexão, eu me dei conta que, assim, tudo que sai de mim, seja uma maluquice, e não são poucas, ou algo criativo, é um reflexo direto das pessoas que moram dentro de mim. Me fiz uma pergunta, quem são as pessoas que moram dentro de mim? Porque é a somatória dessas pessoas que resulta em algo criativo, que é o que sai de mim, né? Esse exercício de você entender quem são as pessoas que te inspiram e quem são as pessoas que deixaram algum marco dentro de você, isso te empodera. Porque você se dá conta que todo mundo é criativo, porque ninguém vive num vácuo, né? É só uma questão de você se conscientizar com isso. Outra questão, saiba seus limites. E a partir do momento que você conseguiu
encontrá-los, ultrapasse-os. Né? A gente tem que se desafiar sempre. Como empreendedor, você tem que ficar estabelecendo meta após meta, após meta, após meta. Isso é fato. Nunca ache que você não sabe fazer alguma coisa. Né? A juventude, que é um estado de espírito, não só de idade, é uma bênção porque ela nos permite aprender a fazer qualquer coisa, né? Especialmente hoje com o mundo, a inteligência coletiva distribuída, descentralizada, na mão, né? No clique. A gente consegue fazer qualquer coisa mesmo, a gente consegue aprender qualquer coisa mesmo. Próximo. Não dependa de ninguém. Tá? Isso não quer dizer exclua-se, não é isole-se, não é isso. Mas o teu sucesso não pode depender de outras pessoas. Você tem que ter controle sobre o teu próprio destino sempre. Né? Então, é importante se rodear por pessoas melhores que você, sem dúvida. Eu estou cheio dessas pessoas hoje em dia, graças a Deus. Mas a minha prosperidade, a minha felicidade, a minha saúde não depende delas. Né? Eu consigo me sustentar por mim. Né? O próximo é de diversificar o teu portfólio. Se você diversifica o teu portfólio entre clientes nacionais e internacionais, você consegue ter menos volatilidade no teu negócio, que foi um pouco o caso da Mandala. Não me lembro em que ano, a gente tinha uma preponderância de clientes internacionais quando o Brasil estava meio congelado. Aí o Brasil começou a andar, menos projeto nos Estados Unidos e mais no Brasil. E, enfim, hoje a gente é uma empresa que nasceu em São Paulo, mas que está na cidade do México, no Rio de Janeiro, Nova York, Berlim e Tóquio. E com isso a gente consegue meio que se ajudar, né, como uma estrutura global, que é muito importante também. Outra coisa é para pensar além do setor privado. Né? Tem muitos aprendizados, muitas lições e muita recompensa nas outras esferas também. Então, a Mandala hoje ela trabalha com o setor privado e suas empresas, mas com o governo, nas suas 3 esferas, com negócios sociais, com ONGs e com fundos de venture capital. Né? E cada projeto é um desafio, uma oportunidade de a gente aprender alguma coisa nova. Tem muita coisa que a gente nunca fez antes, que a gente acaba fazendo, e isso para a gente é super compensador. Eu acho que o que a gente aprendeu a fazer na Mandala é aprender. Né? Não se afunde nas decepções e nos fracassos. Né? Isso é fundamental. Se você se afundar, se você deixar que essa energia te corroa, você não vai conseguir se manter, né, vivo e crente em relação aos teus objetivos, tudo aquilo que te levou a empreender num primeiro momento. Outra coisa que eu sugiro é de sair um pouco desse vício, né, competitivo do mercado. Não é saudável e não é necessário. Quando você está inovando, você está criando um novo mercado. Então, na medida que outras empresas estão surgindo, inspiradas na sua, é algo que você tem que celebrar e agradecer e prestigiar e ajudar. Né? Então, a colaboração, com certeza, vai te levar mais longe. Foca em fazer e não em falar. Né? Isso é fundamental. Outra coisa, abra algumas portas, feche outras. Não dá para falar assim para todo mundo, não dá para topar tudo. Você tem que ter discernimento para dizer assim, esse projeto eu não vou abraçar porque vai interferir com várias outras coisas que estão acontecendo aqui que estão a serviço dos nossos objetivos. Pense grande, né? Não pense pequeno, especialmente no Brasil. A gente nem sonhou ainda no futuro que a gente consegue construir juntos. A gente está começando. É uma brincadeira o que está acontecendo no Brasil comparado ao que vai acontecer nos próximos 10, 15, 20, 25 anos. Então, pensem grande, fiquem à vontade. Olhe para o mundo ao contratar. Eu estou recebendo, na média, de um currículo por semana das 10 grandes instituições educacionais dos Estados Unidos, da MIT, da Stanford, da Wharton, da Columbia, da NYU, da Johns Hopkins, de pessoas que ou querem vir para o Brasil para namorar, uma brasileira, ou porque estudaram, se esforçaram, ralaram para estar num lugar vibrante e os Estados Unidos não está vibrando, a Europa não está vibrando e querem estar onde está tudo acontecendo, que é o Brasil. Viva o beta. Né? Sempre esteja experimentando, fazendo iterações do teu negócio. Não fica planejando demais. Vai com alguma coisa que seja o minimum viable product, o produto mínimo viável. Vai para o mercado, aprende com teus erros e acertos, vai adaptando em real time e vai se relançando. Né? Isso é fundamental para que a gente consiga manter um pouco esse ritmo que é o ritmo da vida moderna. E terminando aqui com alguns últimos slides, faça valer. Né, seja memorável, faça coisas que vão ser lembradas com carinho, com simpatia, com entusiasmo, né, com alegria. Isso vai ser compensador para você, isso vai ajudar, inclusive, a direcionar melhor as escolhas do teu dia a dia. Para que você consiga não apenas se preocupar com o legado que você vai deixar, mas se preocupar com o legado que você vai, de fato, viver hoje, aqui e agora. Né? Isso é fundamental.
E, para descontrair um pouquinho, tem um discurso bem notório, que é o discurso do Wear Sunscreen, dos Estados Unidos, onde o cara fala: more uma vez em Nova York, mas vai embora antes de endurecer; more uma vez na Califórnia, mas vai embora antes de amolecer. Eu acho que isso é uma ótima dica e eu recomendo para todos. Então, obrigado. Muita gratidão.